Alô, você que está ligado na programação da Rádio Líder FM 107.5. Nós estamos chegando nesse sábado, dia 17 de janeiro de 2026, com mais um assunto de suma importância para a nossa comunidade local e regional. Hoje, mais especificamente, falando sobre a comunidade de Joaçaba, até porque estamos recebendo a enfermeira Carla Vanessa Simas, atual secretária municipal de saúde do município de Joaçaba, para a gente falar sobre todos os itens, né, e que envolvem esse segmento importantíssimo da sociedade, que é a saúde pública, o acesso à saúde pública. Eu gostaria de cumprimentá-la primeiramente, secretária, dizer que é um prazer recebê-la aqui na Rádio Líder para a gente tratar de um assunto de suma importância, que é o acesso à saúde para os nossos munícipes de joaçabenses. Seja muito bem-vinda. Olá, Ferrari, olá, ouvintes da rádio, é um prazer estar aqui. Eu digo que cada vez que a gente participa de uma entrevista, de um bate-papo numa rádio, a gente só tem a agregar e esclarecer dúvidas, tanto para a comunidade, quanto para os nossos usuários e, às vezes, até para os nossos funcionários, nossos servidores. Então, é um prazer estar aqui com vocês para a gente participar desse bate-papo. Acho que para começo de conversa, nessa nossa introdução aqui desse nosso bate-papo, eu gostaria de saber da senhora como é que foi o balanço, se ele foi positivo, se ele foi satisfatório do ano de 2025. Fique à vontade para trazer para a gente essas informações. Então, Ferrari, agora nós estamos literalmente encerrando o primeiro ano de gestão, né, dentro da saúde. Eu que, como nos bastidores a gente tinha comentado, que já estava como superintendente há 4 anos com o seu Valmor, e agora tive a honra de participar, né, de estar assumindo a gestão da Secretaria de Saúde de Joaçaba. Devo admitir que é um desafio grande, mas graças a Deus eu tenho uma equipe que ajuda, uma equipe que colabora, uma equipe que pega junto. Então, isso faz com que a gente consiga chegar mais longe e alcançar mais nossos objetivos, né? Então, a gente teve um número bem considerável de atendimentos do ano de 2024 para o ano de 2025. A gente começou a compilar os dados agora, a gente fez no primeiro semestre, que já chamou nossa atenção do ano passado, que nós tivemos um aumento aí de 30% na procura. E começamos a observar esses números, né? E se confirmou no segundo semestre do ano passado. Então, no segundo semestre, fechando o ano todo de 2024, nós tivemos 96 mil atendimentos. Já no ano de 2025, com aquele primeiro semestre que a gente teve 30% de aumento na nossa procura, no final do ano, pasme, Ferrari, a gente teve 197.752 atendimentos. Um aumento considerável. Um aumento de 105,8%. E a que se deve isso, na sua Então, opinião? daí a gente começou a fazer o levantamento do porquê, né, dessa procura. A gente teve um número relevante na procura pelo posto SF Centro 2 e no Centro 1. E aí a gente começou a querer entender um pouco mais através das nossas planilhas e nossos sistemas. E a gente viu que muitas pessoas que até então usavam um plano de saúde passaram a acreditar mais no nosso serviço público e começaram a migrar para o nosso serviço em saúde pública. Então, isso é o fato que se justifica uma maior demanda de aumento no Centro 2, que a gente saiu ali da Getúlio Vargas, né, e fomos lá para o parque, e no Centro 1, que fica aqui no AMU. Então, nós percebemos esse aumento considerável. Teve a situação de que o plano de saúde se tornou extremamente caro, para algumas famílias inviável, mas algumas pessoas continuam com o plano de saúde, mas e fazem também alguns atendimentos pela nossa rede pública. Então, a gente pode perceber que está sendo resolutivo. Porque se a pessoa deixa de ir para o sistema privado e acaba migrando para o serviço público, é porque tem uma resolutividade razoável ou excelente dentro do nosso serviço. E então foi isso um dos motivos que a gente percebeu esse aumento considerável, né? E obviamente, Ferrari, teve aumento para tudo, né? Teve aumento na procura do laboratório, teve aumento na procura de ultrassom, que a gente vai estar discorrendo isso aqui hoje nessa próxima hora. Então, assim, a gente pode perceber que foi um aumento geral, né? O consumo de medicamentos, ou seja, a retirada de medicamentos. Então, a gente pode perceber que, por um lado, a gente fica feliz, né, com essa procura, que a gente vê que o nosso serviço está sendo resolutivo, mas, por outro lado, a gente tem que... É um alerta, porque nós temos a mesma equipe
e as mesmas condições de Eu ia infraestrutura. entrar nesse assunto, porque se houve um aumento considerável desse tamanho, eu ia te perguntar se a estrutura atualmente da Secretaria suporta, né? É suficiente para poder atender todo esse aumento? Hoje nós temos 265 funcionários, né? Entre toda a equipe. Nós atualmente temos 10 postos de saúde e mais 3 unidades básicas. E o que acontece? Quando a gente credencia um posto de saúde, o governo federal nos manda um incremento por mês, que é para fazer supostamente aquela giro da unidade, né? Mas, infelizmente, esse valor é muito insuficiente, né? Então, todo ano a gente precisa fazer... Tem que fazer um aporte. Um aporte. Então, o nosso orçamento para começamos o orçamento em 2025 em torno de 50 milhões para o ano todo. E o nosso prefeito acabou fazendo um aporte de mais 12 milhões. Então, gerou em torno de 62 milhões e uns valores, né? Então, você veja que sempre está tendo que ter esse aporte. Por quê? Como eu falei, profissionais que a gente precisa contratar, só que também tem a questão de a gente não colocar muitas pessoas, porque nós temos um limite de folha também, né? Então, a gente tem que sempre trabalhar no fio da navalha. A gente tem que ter o pessoal para trabalhar, mas em contrapartida nós temos uma demanda muito grande. Não posso encharcar de funcionários, porque existe uma lei que nos proíbe disso, né? Às vezes a comunidade não entende isso, Exato, né, e é isso que acaba às vezes dando... tem momentos, sem dúvida, nas segundas-feiras e terças, são os momentos caóticos dos postos de saúde. E isso vai repercutir na UPA, no hospital universitário. Então, são dias específicos, né? Tanto na segunda e na terça é o Dia Nacional do Atestado. Então, as pessoas acabam procurando e tendo mais demanda. Um item que é bem importante a gente estar falando é a questão de que hoje a gente tem, dentro da política pública, a gente tem que seguir padrões, né? Então, o fato de nós termos agendamento nas unidades não foi, a Joaçaba inventou, a Carla inventou, o prefeito, o seu Valmor. Não, é porque a gente segue uma política pública. E o que é o posto de saúde, que a gente sempre tem que lembrar qual é a essência da saúde pública? A finalidade. A finalidade. É a prevenção e a promoção. Então, eu falando como enfermeira agora, né? Não sendo gestora. A gente tem que pensar na prevenção e na promoção. A gente tem que evitar de ter o paciente diabético, a gente tem que evitar de ter o paciente com uma pressão alta, porque uma pressão alta descontrolada vai levar a um AVC, vai levar a um problema cardíaco, um derrame e um problema cardíaco. Então, a gente tem que evitar com que esses agravos aconteçam. Tanto é que existem indicadores que a gente tem que estar monitorando para que a nossa saúde esteja num patamar de não ter tanto risco, que é o fato de ter a prevenção e a promoção. Então, o fato de nós termos no posto de saúde os agendamentos é justamente para você ter aquele cuidado com a tua saúde. Eu preciso fazer meus exames de rotina, então vai ligar no posto e vai agendar o exame de rotina. Agora, eu estou com uma febre alta, uma dor na barriga repentina, uma diarreia extremamente forte, algum sinal de alarme que seja alterado, uma pressão extremamente alta, aí tem que ir direto no posto de saúde para passar pela triagem. E é isso que às vezes as pessoas não entendem, Ferrari, que eu liguei lá no posto, só tem consulta para o dia tal. Mas aí que tá, ligou para agendamento de uma consulta eletiva, ou seja, de rotina, ou está passando mal e ligou no posto. Realmente, se ligar no posto, eu preciso de uma consulta, só vai ter para tal dia. Mas o que você está sentindo? Não, eu estou passando mal, eu estou com isso. Se for uma emergência... Um caso agudo, que a gente chama, né? Então, a gente tem o caso crônico, que é aquela doença que se estende por muito tempo, a diabetes, a hipertensão, e a gente tem um caso agudo, que é aquela que surgiu de repente, do nada, sem eu estar mal, né? De repente surgiu. O pessoal foi para a praia agora, volta com as viroses. Às vezes consegue manejar em casa, consegue com sorinho de hidratação oral, uma dipirona, consegue manejar em casa. Agora, quando é muito grave, já tem que ir para o posto de saúde. Agora, pegando esse tema, secretária, quais são as principais reclamações que a sua gestão recebe, melhor dizendo, da parte da população com relação ao atendimento de saúde no município? A maioria é a demora para um agendamento.
seja ela de consulta no posto, quanto de consultas de especialidades, né? Lembrando que a atenção primária, a gente tem níveis de atenção em saúde, então a atenção primária é o posto de saúde para resolver até 80% das queixas do paciente. Aí a gente tem a especialidade, a secundária. Na secundária, a gente tem os médicos de especialidades. Então, o cardiologista, um ortopedista que não envolva cirurgia, né? Primeiro é uma avaliação clínica. E aí a gente tem as terciárias e quaternárias, né? Terciária já passa a ser UPA, SAMU, e aí os serviços de urgência e os serviços de cirurgias, né? Os hospitais e assim por diante. Então, quando um paciente vai lá com uma dor na coluna, uma dor nas costas, há 2, 3 meses... Esse paciente primeiro vai passar pelo nosso médico, ele vai pedir alguns exames e vai fazer esses exames. E com base no que for levantado, vamos supor, vai pedir uma tomografia, um ultrassom, uma ressonância, com base naquele resultado, ele vai ser encaminhado para a especialidade. E quando ele for encaminhado para a especialidade, ele entra na classificação de risco. Por isso que é importante o paciente chegar na frente do médico e expor tudo os sinais e sintomas que ele está sentindo. Tô com uma dor na coluna que começou da noite para o dia. Tá, então vamos avaliar. Fez alguma atividade, fez algum esforço, né? Não sei o que aconteceu. Então, daí vai ser solicitado um exame. Tem formigamento, não tem formigamento? Então, são situações que o médico vai ter que estar colocando nessa requisição para que essa justificativa seja priorizada ou não. Então, às vezes, o que você pediu ali das queixas é justamente isso. Eu estou esperando há tanto tempo por uma ressonância e estou cada vez pior. Opa, então se está cada vez pior, volta no posto e vai ser passado por uma nova avaliação e o doutor pega essa guia de volta e justifica. E aí, em vez de passar de estar verde ou azul, vai passar para um amarelo e um vermelho, que são as classificações. Existe um protocolo? Existe um protocolo. Às vezes as pessoas desconhecem, né? Existe esse protocolo. Mas eu já fiz um exame, está demorando tanto. Exatamente. É um protocolo que o Estado de Santa Catarina utiliza, e todos os municípios também acabam utilizando, né? Então, é uma classificação de risco em que as cores de urgência e emergência é o amarelo e o vermelho, que são prioritários, e os não urgentes, que são o verde e o azul. Então, a partir do momento que o paciente cai no verde ou azul, normalmente demora mais tempo. Porque é aquilo que a gente diz, né? Isso quer dizer que o problema dele não é tão grave. Não é tão grave. A ponto de ser atendido com uma certa emergência. A gente tem pacientes, por exemplo, uma colonoscopia que a gente marca, às vezes, de um dia para o outro, né? Se está justificado ali como urgente, como vermelho ou como amarelo, é de um dia para o outro. E tem um detalhe também, que com esse acréscimo de 100%, a gente tem o detalhe que nós também não temos prestadores suficientes na nossa região. Então, não é só o quadro de funcionários da Secretaria de Saúde de Joaçaba. A gente tem que ter médicos que façam a colonoscopia, que façam a ressonância, que tenham horários para fazer isso. Pegando esse gancho aí, inclusive... para diminuir um pouco essa questão de carros indo para outros municípios aqui da nossa região, principalmente Videira e Campos Novos, a gente fez uma parceria com o Hospital Universitário e com o Hospital da Unimed para estar comprando alguns exames deles também. Então, raio-x, por exemplo. Raio-x, alguns pacientes nossos vão para Campos Novos. Só que, às vezes, demora. Então, a gente conseguiu também raio-x com o Hospital Universitário e também com o Hospital da Unimed. Então, o paciente está numa classificação que precisa de um raio-x mais urgente, ele vai ser priorizado, ou tomografia, por exemplo, no Hospital da Unimed também, que tem um horário disponível para a gente estar fazendo esses agendamentos. Agora, é importante também esclarecer para a sociedade joaçabense, para quem está nos ouvindo agora aqui no Liberdade de Expressão, como é que funcionam os atendimentos tanto nos ECFs, ESFs e também nas UBS, porque existe algum tipo de diferenciação de atendimento? Quem é que pode ser atendido nas UBSs e quem é que é direcionado para as ESFs? ESF e UBS é tudo igual. O que difere? A UBS é uma unidade que está mais afastada do centro. Por exemplo, Santa Helena, Nova Petrópolis e Claradélia. Certo.
É uma questão de população, que tem uma população menor, e a equipe é um pouco menor. Então, Santa Helena e Claradélia, Santa Helena e Nova Petrópolis, a gente tem o médico, cada uma tem o seu médico, mas a gente tem um dentista que se divide em 2 horários. Então, alguns dias vai para Santa Helena e alguns dias para o Claradélia. Mas, de forma geral, o que a gente tem no SF de equipamentos e materiais é a mesma coisa que a gente tem numa UBS. Tanto é que Nova Petrópolis, a gente está construindo um novo posto lá, né? Que aquele posto lá a gente já sabe que é da intendência, né? Muito antigo. Então, a gente teve vários problemas de infraestrutura, de entrada de água, enfim. E a gente conseguiu pelo governo federal, pelo PAC, né? O Programa de Aceleração do Crescimento, a gente conseguiu o recurso e nós estamos construindo um novo posto de Nova Petrópolis. Com esse posto que ficou enorme, está ficando um posto muito grande, muito bonito, assim, no futuro eu quero transferi-lo para ESF. Então, daí a gente já vai ter uma estrutura DSF. Aí, o que muda? Para a população não muda nada. O que muda para nós é o recurso que a gente vai acabar recebendo do governo federal, que acaba sendo um recurso um pouco maior, né? Então, ao passo de que numa UBS a gente recebe menos, numa ESF a gente recebe um recurso financeiro melhor. E também tem uma diferença em termos de equipe, número de funcionários? Daí a gente vai ter que ter um dentista mais específico lá. Aí funcionário a gente vai colocar 2 técnicos e o médico que a gente já tem. O médico é um só. Todos os postos também disponibilizado odontólogos ou não? A maioria dos nossos postos tem, é só o interior que a gente não tem dois dentistas, um para cada unidade. E no Vila Pedrini, que hoje nós temos o Vila Pedrini 1 e o Vila Pedrini 2, mas que eles estão dentro da mesma unidade, que a gente tem um dentista só. Quais são as maiores demandas hoje, Carla, dentro do município de Joaçaba, em termos de procura de atendimento? Atendimento médico e odontológico, a maioria. Que são os atendimentos que mais demoram, né? Atendimento odontológico em torno de uns 30, 40 minutos. Então, até limpar material, limpar a sala e tudo. Então, a gente tem um delay ali de um certo tempo, né? Então, assim, se o paciente fica em cadeira em torno de uns 20 a 30 minutos, daí tem mais uns 10, 15 minutos para limpar a sala, falando especificamente da odonto, né, que respinga quando usa as canetas e tudo. Então, a odonto a gente tem, às vezes, uma demora um pouco maior, e atendimento médico também, que a gente tem uma demanda grande. Hoje, o número de funcionários aptos para atender nos postos, tanto nas UBSs e também nas ESFs, é suficiente? Ou vocês precisariam se tivesse mais era melhor, né? Mas não, hoje em dia a gente consegue, né? Claro que tem momentos que dá tumulto, dá agito, dá um pouco de atraso, de demora de atendimento, mas a gente consegue fazer isso. Claro que sempre, quanto mais funcionário a gente tiver, sempre vai ser melhor, né? Mas daí tem a questão do teto, que a gente não pode passar da folha de pagamento. Né? Explica também para os nossos munícipes joaçabenses como é que funcionam os convênios, tanto com o Hospital Universitário Santa Terezinha, quanto a UPA aqui de Arval do Oeste. A gente tem o convênio já firmado há muitos anos, né? Um fomento, né? Que todo mês a gente passa um valor para o Hospital Universitário, quanto para a UPA. Então, a UPA é em torno de 120 mil, no Hospital Universitário é 54 mil. Por mês. Então, esse valor, para que é, Ferrari? É justamente nos casos em que os pacientes estão no momento de urgência e emergência, né? Não é para aquela dor na coluna há 3 meses, não é para aquela dor de ouvido há 6, 7 dias, que são coisas que podem ser manejadas dentro do posto de saúde. E é isso que é importante a gente deixar claro para a população, que nós temos a urgência, e nós temos a emergência, e nós temos o caso crônico. Então, o caso crônico é para ser atendido na UBS ou na ESF, no posto. Acho que é importante esse momento para a gente explicar como é que é feita essa triagem, secretária. Justamente. Então, assim, aquela dor na coluna que você já tem há 3, 4 meses, 1 mês essa dor, não adianta ir lá na UPA ou no RUST, entende? Porque eles também têm os protocolos de atendimento e eles não vão ter como fazer tomografia, porque muita gente fala, eu já saio com o exame feito. Mas está tirando, talvez, de alguém que talvez tivesse pior que ele, poderia estar fazendo esse exame antes, sendo atendido antes. Então, essas dores que se estendem por muito tempo, são dores crônicas que a gente chama, são problemas crônicos. E esses problemas crônicos têm que ser atendidos dentro da unidade de saúde, do posto.
Agora, estou com aquela história, virose, dor de barriga, diarreia, algo que seja urgente, que possa levar um idoso com diarreia, por exemplo. Um idoso com diarreia, para desidratar e fazer um desequilíbrio ali, que a gente diz hidroeletrolítico, é muito fácil. Então, a gente tem que prestar atenção com esse idoso. Então, talvez esse idoso com uma diarreia, vômito mais exacerbada, vai ter que ir para a UPA. Agora, casos em que você teve uma diarreia de manhã, uma diarreia de tarde, vamos tratar com o soro caseiro, vai no posto, pega o soro, a gente tem o soro lá para disponibilizar e vai tentando tratar em casa. Caso não seja possível, volta no posto ou procura uma unidade de emergência, né? Isso faz com que a gente não sobrecarregue a UPA e nem o hospital universitário. Porque, por exemplo, agora há pouco eu escutei o bombeiro. Opa, deve ter tido alguma coisa grave. Então, assim, daí já tem toda a porta aberta que a gente chama que o hospital né? Já o hospital tem essa demanda. A UPA já tem essa demanda. E nós colocarmos ainda casos clínicos ali, então acaba se tornando pesado para o pessoal da UPA, né? Um encontro como esse aqui, num programa como esse, que tem uma abrangência muito grande, é fundamental para levar informação, porque, no nosso entendimento, a sociedade, a comunidade, ela é muito carente dessas informações e orientações. E cada vez que uma secretária, no seu caso, vem aqui e acaba trazendo essas informações, esses detalhes, é fundamental para que as pessoas tenham um grau de conhecimento maior e acabem conhecendo mais o sistema, né, secretária? Justamente, a gente não está querendo proibir ou coibir os pacientes de procurarem os serviços, não, jamais, né? Mas a gente tem que ter um pouquinho desse discernimento, né? Ah, meu filho não quer comer hoje, mas talvez hoje não está legal, está com um enroscozinho na garganta. Então, vamos aguardar um pouquinho, vamos ver como é que vai evoluir isso, né? Então, não vamos deixar chegar a 40 de febre também, que daí já corre o risco de uma convulsão, enfim. Então, vamos prestar atenção, vamos tentar fazer alguns cuidados. Não é muito difícil da gente pensar, Ferrari, que antigamente, como que nossos pais faziam com a gente? Não era um acesso fácil, assim, à saúde. Pelo contrário, né? Era tudo muito difícil. Então, era chazinho. Se resolvia com um paninho remédio com caseiro. Álcool, né? Um paninho com álcool, um banho, um chazinho. Então, assim, isso se perdeu. A população, nós, o ser humano, de forma geral, está muito imediatista. Então, até porque... E muito crítico também, né? Exato, até porque tem tudo na palma da mão, né? Então, assim, daqui a pouco já vou correr lá, já vou fazer. Então, assim, vamos tentar pegar o prumo de volta e tentar alinhar um pouquinho, e que às vezes a nossa emergência tem um outro que está com uma emergência muito maior, né? Então, às vezes é importante a gente tentar manejar por dentro de casa, fazendo algumas coisas em casa, do que levar até, porque é um ambiente contaminado também, né? Então, daqui a pouco você leva um idoso, uma criança numa unidade de saúde, num serviço de emergência, acaba tendo mais contaminação do que poderia estar só fazendo em casa, né? É importante reconhecer que cada cidadão tem os seus direitos constitucionais, né? Isso é importante. É justo. Mas também tem os seus deveres, né? E o dever também de ter o conhecimento, de buscar o conhecimento, de saber aquilo que ele pode ou não fazer, né, secretária? Exatamente. Muito bem. E planejamento para 2026? Como é que está? Então, para 2026 a gente tem o novo CAPS, que nós estamos para receber aí, provavelmente mais uns 2 meses a obra vai estar concluída. A semana que vem eu já vou passar a visita lá para ver como é que tá. E eu acredito que mais uns 2 meses a obra vai estar concluída, a parte da obra mesmo, daí depois vem os detalhes, mas a gente deve estar inaugurando ainda no primeiro semestre. E nós vamos ter também a conclusão da obra do CAPS, que o CAPS hoje está num espaço que é alugado, né? Ali perto da NSC, ali da emissora. Então, a gente está construindo o CAPS novo, com recurso próprio, e deve também ficar pronto nesse primeiro semestre também, e a gente começar as atividades dele lá. E também, nós temos agora ainda para esse mês, agora mais especificamente no dia 20, nós vamos estar fazendo a reunião para apresentação do projeto do Centro de Especialidades Médicas, porque hoje o que acontece, Ferrari? Nós temos algumas especialidades em cada posto, né? Por exemplo, o aparelho de ultrassom, espirometria
e a Teledermato está ali no SF Santa Terezinha. Entendi. Aí alguns especialistas estão lá atendendo no Vila Remor. Então, o que nós vamos fazer? Qual que é o intuito disso? É a gente pegar e centralizar tudo numa única unidade, que vai ser o Centro de Especialidades Médicas. Na antiga rodoviária. Na antiga rodoviária. Então, ali a gente vai ter o laboratório de prótese dentária, ultrassom, farmácia, laboratório. Uma reclamação que a gente tem bem frequente, que é a distância da farmácia e do laboratório, né? Que ele não passa linha de ônibus e tudo. Então, a gente vai começar também a obra e o laboratório e a farmácia municipal vai ali para a antiga rodoviária. Vão ser concentrados ali também. Vai ser concentrado ali, tudo ali também. Então, vai facilitar para o nosso município o deslocamento, visto que ali tem passagem de ônibus, circulação de ônibus o tempo todo. Então, vai facilitar bastante para o nosso município também, a hora que tiver concluído ali. O prazo agora a gente vai fazer a apresentação e últimos ajustes do projeto, na semana que vem. E aí, vai para orçamentação, licitação. Então, a gente acredita que aí, mais um mês, 2, a gente já vai estar dando a ordem de serviço do Centro de Especialidades Médicas. Isso se o projeto der tudo certo agora, Previsão para começar a funcionar? É 1 ano e meio de obra. Então, a gente está em 2026, 2027. Início de 2028, a gente já vai estar com ele a todo vapor. É um projeto audacioso e visionário, assim, sabe? Então, a gente está fazendo um projeto assim que vai ter uma marca muito, muito significativa para Joaçaba, sabe? Vai ser um diferencial para a saúde de Joaçaba? Vai ser um diferencial. Qual diferencial a gente já teve esse ano também, né, Ferrari? A gente recebemos o prêmio estadual de cidades inteligentes de 30 a 100 mil habitantes, né? E aí a gente foi também no nacional e trouxemos o Prêmio Nacional de Cidades Excelentes na Saúde, de 30 mil a 100 mil. Então, eu vejo que isso são frutos de todo o trabalho que a gente plantou no decorrer desses anos, né? Desses 8 anos, especificamente, que eu estou na saúde de Joaçaba. Então, são os frutos que a gente vem colhendo, né? Ser reconhecido nacionalmente como uma cidade excelente de 30 a 100 mil habitantes. Então, poxa, daí você começa a pensar 100 mil habitantes, né? Eu sou natural de Curitiba, então daí eu comecei a pensar, cara, olha os municípios que a gente tem aqui e a gente conseguiu ganhar desses municípios, né? Que é de 30 a 100 mil. Então, é um prêmio, é um reconhecimento que vale para nós, assim, como... é quase um acertar na Mega Sena, né? Porque é um reconhecimento do trabalho de toda uma equipe, né? E não é só da equipe da saúde, é de toda a equipe da prefeitura. Porque quando a gente vai fazer uma compra, a equipe da prefeitura também tem que nos validar, nos auxiliar nessa compra desse material. Quando a gente tem uma melhoria, uma infraestrutura, a gente tem que... um conserto, um telhado, a gente tem uma equipe da infraestrutura, especificamente o CEMAP, que vai lá nos ajudar. Então, a gente tem pareceres jurídicos que a prefeitura tem que nos dar. Então, assim, não é só um mérito da saúde, é um mérito de toda a prefeitura como um todo, né? É interligado. Interligado. Setores, né? A saúde pública, na verdade, assim, todas as pastas da prefeitura, todas as secretarias, elas são uma engrenagem, né? Então, uma sempre depende da outra. Então, esse prêmio vem para todos nós, né? E também, automaticamente, quando uma deixa de funcionar bem, as demais também acabam sentindo, né? Sim, acabam sentindo. Se uma está meio capenga, a outra também fica também, né? Exato. Então, assim vai indo. Agora, é muito comum, secretária, e eu também posso falar, tenho lugar de fala, porque também não sou daqui, sou de outra região. E quem vive na nossa região do meio oeste catarinense, mais especificamente falando aqui Luzerna, Joaçaba e Erval do Oeste, a gente sente uma diferença muito grande no atendimento qualificado em todos os setores, não só da saúde. Porque fazendo comparativos com outras regiões que têm a mesma legislação, porque a legislação é nacional, né? Vamos falar da sua pasta de saúde, não tem o atendimento, não tem esse carinho todo que a gente percebe aqui na nossa região. Eu não sei se é essa a sua percepção também. A gente percebe isso, sim. E é gritante a diferença. Quando a gente sai daqui e vai para outros municípios... Apesar de todos os pesares, né? Apesar dos problemas... A gente tem que lembrar que... Os nossos gargalos aí... Os gargalos vão existir. A saúde, no caso, falando especificamente, né? Ela é feita por pessoas. E as pessoas, de forma geral, a gente tem dias bons e não tão bons. Dias bons e ruins. Então, de forma que
a gente também tem que entender um pouquinho o outro lado, né? Da outra pessoa que também está ali. Até porque as pessoas chegam fragilizadas, né? Justamente, né? Com Então, problema de saúde. Exato, são ambas as mãos. Eu me lembro que quando eu fiz a especialização, eu tive marketing, né? E como que é fazer o marketing da saúde? É difícil, né? É a mesma coisa fazer o marketing numa funerária. Como é que você vai fazer, né? Venha conhecer nosso serviço. Então, é ruim. Então, é difícil a gente poder tentar fazer com que as pessoas conheçam o nosso serviço e vejam que esse serviço funciona. Isso é quando realmente precisa. E quando a paciente realmente precisa, já está fragilizada. Então, eu percebo muitas diferenças quando a gente sai daqui para outros municípios ou conversando com outros gestores, que a gente vê que nós estamos no caminho certo, né? Que é essa empatia, se colocar no lugar do outro e entender que a gente precisa tentar resolver a situação daquele paciente. Eu vejo que, às vezes, chega a paciente para reclamar ali comigo e brigar, às vezes, e chega brabo, brigando e tal, e depois sai dando risada, às vezes abraçado comigo. Mas é por quê? Porque a gente tenta resolver. Talvez eu não consiga resolver naquele dia, mas pelo menos eu peguei, passei a mão no telefone e falei, vamos tentar resolver dessa forma. Pega o nome da pessoa, então eu vou te ligar tal dia. É um atendimento humanizado, né, secretária? Exato, e vou pedir para falar com você. Então, isso a gente tem essa particularidade, né? De olhar no olho, conversar com a pessoa e ter aquela referência ali. A gente estava falando isso antes da gente iniciar aqui o nosso bate-papo, nos bastidores, sobre a entrega, né? E no seu caso, uma enfermeira, uma pessoa que tem uma vivência muito grande dentro do segmento da saúde, a sua equipe também não é diferente. Então, as pessoas de fora talvez não entendam que vocês não são somente funcionários públicos, vocês são também seres humanos, mas são técnicos, entendem do que estão lá fazendo, né, e procuram entregar o melhor, só que às vezes você não consegue devido à burocracia, devido a uma série de questões. Exato. E se tem uma coisa que é burocrática, é o serviço público, né? Quantas vezes eu penso, meu Deus, eu passo de eu esperar ali para comprar isso aqui, já vou lá, já compro, já dou e já resolvo, né? Porque às vezes se torna muito moroso e eles têm, todo o processo de compra, aquisição pública é moroso. Então, às vezes a gente fica sem algum determinado material, não é porque não tem dinheiro, graças a Deus isso, o nosso prefeito, meu Deus, eu não posso falar um ai. Mas, assim, nunca é falta de dinheiro, né? Nunca é falta de recurso. É porque justamente ou o fabricante não tem, ou o fornecedor não tem. Isso que nós fomos num congresso em Minas Gerais, e eu conheci algumas empresas lá que também fechei parceria com eles também para facilitar as compras. Então, hoje a gente faz tudo pelo consórcio, mas eu consegui outro consórcio também, que seria um plano B. Então não tem no primeiro consórcio, vamos para o segundo. Para evitar de comprar diretamente, enfim. Então, a gente sempre procura ter alternativas para não deixar faltar aquele insumo, aquele material para o nosso profissional e para o nosso usuário. Eu tive a experiência de alguns anos trabalhando em assessoria de comunicação de prefeituras. E acho que é aí que a gente observa a dificuldade em termos burocráticos, por exemplo, numa licitação. Quando uma licitação dá vazia, quando dá algum problema na licitação, você tem um período a mais para abrir uma outra licitação. E esse é o tipo de informação que não chega à população. Às vezes ele desconhece, né? A demora, como é complicado você querer fazer e não poder fazer. Exato. Tanto é que, pegando essa tua fala, foi o que aconteceu com a unidade do Centro 2 e do Santa Teresa. A primeira empresa da licitação, porque para toda licitação vai ter um descritivo. Né? Então, eu quero comprar uma caneta. Eu quero comprar a caneta assim, assim, assado, desse jeito, Eu não posso. E aí a empresa vai ter que descrever isso, e a empresa vai ter que fornecer a caneta daquele jeito. Né? Então, não pode ser de outro jeito. Se eu pedir azul, tem que ser azul. Com tubo transparente, com tubo transparente. E a empresa que tinha ganhado, enfim, a licitação, não entregou os móveis de acordo. E nós, graças a Deus, temos uns fiscais que funcionam, que estão em cima, que estão cobrando. Não, isso aqui está errado, essa espessura não era assim, aquilo não era assado, não era... Moral da história, a empresa teve que sair, teve que recolher o que tinha feito. Cancelou a licitação? Cancelou, daí foi para o segundo. Não, daí a gente foi pegando o segundo, o terceiro e o quarto lugar que aceitou daí. Então, claro que isso atrasa, né? Isso faz todo um atraso de um trabalho, faz todo um atraso de um cronograma. E obviamente, a população não entende por que aquele posto lá está fechado e não abre. Por causa de móveis.
né? Então, Exato. tipo, mas não, os móveis têm que estar de acordo com o que está feito o edital e o descritivo. Aham. Então, a gente, às vezes, dá uma paulada, pedrada por conta disso, né? Mas não, tem que fazer a coisa certa. Isso aí. Não existe meio certo, né? Ou é certo ou é errado. Há pouco a gente falava de direitos e deveres de cada cidadão e também do servidor público, do gestor público. Um assunto que preocupa muito, que não é uma peculiaridade somente de Joaçaba, ou de Erval, ou de Luzerna, é o comprometimento do paciente, que marca uma consulta, que de repente tem uma cirurgia para fazer e não comparece. Existem uma média de 30% a 40% desses procedimentos que são cancelados nos municípios. Como é que é a situação de Joaçaba também é preocupante nesse sentido? Infelizmente, Ferrari, é um problema crônico que a gente tem no nosso município. E aí, pelo menos, me acalenta que os outros municípios também têm, né? O absenteísmo, né? Ou seja, as faltas, ele é muito recorrente. Seja no laboratório, a gente marca em torno de 60 pacientes por dia. Então, se você for considerar que cada paciente faz em torno de 10 exames, claro que muitos, bem mais que isso, mas vamos fazer uma média de 60 pacientes fazendo 10 exames por dia. Então, você já vai fazendo que são 600 exames realizados, né? E daí um paciente desse falta, não vai fazer o problema. Um paciente. Agora, a gente tem pacientes, às vezes, 10, 20 pacientes faltando no exame do laboratório. Coisa que daí os pacientes reclamam para nós, ou ligam para a gente reclamando, meu Deus, meu exame de laboratório ficou só para o mês que vem. Claro, se o coleguinha ali não faltasse o exame do laboratório que estava marcado, talvez eu pudesse estar te chamando antes. Encaixava, né? Encaixava, porque a nossa capacidade é até 70 pacientes por dia. Mas a gente marca 60 porque sempre tem as emergências, tem os casos suspeitos de dengue, que a gente sempre encaixa também. Então, a gente deixa essa margem para os casos de urgência. Agora, você veja, se eu tenho essa margem e me faltam 10, 20 pacientes, eu fico com o laboratório, não digo sem fazer nada, porque ele sempre tem, mas fica obsoleto, entende? Fica uma estrutura que você tem ali os profissionais, você tem toda uma equipe, mas você daí não tem o paciente que deveria estar ali. A mesma coisa é o aparelho de ultrassom. Então, o município, desde 2021, tem um aparelho que foi comprado pelo município para nós darmos agilidade nos exames de ultrassom. Aí nós temos o profissional médico e a técnica que fica lá junto para fazer o manejo e fazer o exame. Aí não vai um paciente, não vai 2, não vai 3. E o pior que daí, Ferrari, a gente tem alguns exames que pegam 2 horários. Por exemplo, um ultrassom de pernas, de membros inferiores, né? De um Doppler de membros inferiores, certo, que a gente fala. Aí são dois horários, porque é uma perna, a perna direita e a perna esquerda. Aí o médico fica 2 horários sem fazer nada, porque o paciente não avisou que não iria, entende? Então, assim, isso vai para consultas médicas, não é só exame, é consultas de especialidades. Então, a gente tem profissionais que nós pagamos a consulta, o município paga para você ir consultar com um cardiologista. E daí o cardiologista está lá esperando no consultório, e daí o paciente não vai. Ele deixou de ganhar a consulta que nós íamos pagar e deixou de colocar um outro paciente no horário. E me parece que o pior de tudo é que as pessoas não se preocupam em avisar que não vão. Esse é o mais triste, entende? Se o paciente nos avisasse que fosse um dia antes, olha, estou em viagem, né? A viagem, você não vai ter como voltar no outro dia. Tive um percalço aqui, não vou poder. Não vou poder ir. Então, avisa que a gente consegue chamar outra pessoa no lugar. Mas não deixa a mercê, sabe? Que daí fica aquela consulta lá em aberta e daí depois o paciente volta e, eu perdi porque eu não pude. Daí a gente faltou, né? Daí a gente coloca, se for reagendado, tudo bem. Agora, faltou, a gente tem deixado, não colocado na vez e deixado mais para trás para dar chance para os outros também, né? Tá certo. Perspectivas para 2026 são positivas? São positivas, a gente está com o orçamento ali bombando também, né? Nós temos esses 2 postos para ficarem concluídos, nós temos o centro de especialidades, nós temos ainda que ver a questão de alguns carros, algumas coisas que a gente vai ter que trocar. E assim, né? A saúde sempre está em agito total, não para. Então, temos boas perspectivas para esse ano, sim. Questão do trabalho com a prevenção. A gente sabe que quando você trabalha com a prevenção, você evita
gastos maiores no tratamento, né? Já dizia o adágio popular que é melhor você trabalhar com a prevenção do que remediar. Como é que é esse trabalho feito no município de Joaçaba? A gente sempre tem as campanhas, então nós temos a campanha... Agora, nos primeiros meses de janeiro, fevereiro, é um pouco mais tranquilo. Apesar que fevereiro a gente já começa com a função do carnaval, né? Então, a gente já faz as campanhas alusivas aos testes rápidos, ao uso de preservativo, a prevenção de uso de drogas também, né? Então, a gente já começa um pouco de agito agora na época do carnaval. E todo mês a gente faz alguma coisa alusiva, né? A gente faz as empresas. Então, o nosso foco é a prevenção e promoção tanto de doenças crônicas, não transmissíveis, que são a diabetes, a hipertensão, o câncer, como também as doenças crônicas transmissíveis, que é HIV, sífilis e hepatites, né? E as outras doenças que a gente faz as campanhas de vacinação todo período que tiver em aberto. Então, a partir de março, nossa sala de vacina volta a ficar aberta de novo, em horário estendido, para que a gente tenha esse pai, essa mãe que busca as crianças na escola toda quarta-feira, ali no AMU fica em horário estendido. Então, a gente procura fazer dessas formas que a gente consiga facilitar o acesso da população aos nossos serviços, né? Porque a gente sabe que o posto fica aberto das 7h30 às 11h30, da 1h05, e muitos estão em horário de trabalho, né? Então, a gente procura sempre estar fazendo esses horários alternativos aí para poder dar uma cobertura maior da saúde da população. Um tema que a gente não tocou e eu acho que é importante trazer à baila na nossa conversa é a questão da dengue. A gente está vivenciando o período do verão e se sabe que é nesse período que o Aedes aegypti, que é o mosquito que transmite a dengue, ele tem uma proliferação maior. Os cuidados que a Secretaria tem tido com relação a esse tema? Então, esse é um tema que sempre vem em pauta a partir de dezembro ali, e a gente começa a ter mais em pauta, né? Com relação à estrutura de recursos humanos e equipamentos, materiais, medicamentos, testes, a gente está bem suprido. O que a gente precisa? A conscientização da população. Porque se a gente pegar as pessoas que hoje estão em férias, que estão descansando, a gente começar a pedir para olhar seu terreno, olhar seu jardim, recolher os entulhos, não deixar nada acumulando água, já vai ser um grande diferencial. Isso são orientações que se repetem a cada todo ano. ano. Eu digo que a grande responsabilidade da prevenção da dengue somos nós mesmos, né? Não nós profissionais de saúde, mas nós dentro da nossa casa, de não ter aquele potinho com a água parada e tudo mais, todas aquelas orientações que a gente já sabe. Claro que agora, esse período, a gente fica um pouco mais apreensivo, porque muitas pessoas viajaram para áreas mais endêmicas do que a nossa, e vai saber Deus se não foram picados por algum mosquito, né? Apesar de que nós também já temos a transmissão local, né? Autóctone, né? Mas a gente fica um pouco mais apreensivo. Então, assim, a gente pede encarecidamente sinais de febre alta, repentina, ou seja, apareceu do nada uma febre alta, dor de cabeça intensa, principalmente no fundo dos olhos, dor articular. Dizem que a dengue dá muita dor articular. Então, esses são sinais de alarme e que devem procurar tanto a unidade de saúde quanto um serviço de emergência se a unidade de saúde não estiver aberta. Porque dentro das nossas unidades nós temos os testes rápidos, apesar de que, como entra a questão de legislação e regulamentação, não vale a nível de estado esse diagnóstico por teste rápido, a gente tem que fazer o diagnóstico por laboratório central do estado, ou seja, LACEN, né? Então, a gente tem que mandar o exame igual. Mas é importante que a gente já faz uma primeira triagem, né? E qual que é o tratamento mais importante da dengue? É hidratação, é soro. É tomar água, soro caseiro, soro comprado, enfim. Mas é a hidratação. Está se trabalhando agora a vacina, né? E a vacina agora que está para ser já está sendo disponibilizada em alguns lugares, né? E eu vi também, agora que eu passei uns dias de férias lá em Curitiba, que Curitiba teve uma redução significativa no número de casos e do mosquito, porque foi descoberto um mosquito
que quando soltado no ambiente, ele mata o mosquito da dengue. Então, assim, tá tendo outras alternativas além da vacina, além de alguns cuidados básicos, que vamos ver se promissoriamente já vai ter uma solução, né, a médio e longo prazo aí para a redução dos Trabalho de fiscalização em loco, a campo, é feito aqui também? É feito. É por meio da vigilância? Da vigilância em saúde, mas é a equipe de agentes de endemias. Então, é a equipe coordenada pela Thailise, que tem 6 pessoas, e mais ainda o pessoal da FAPESC, que também faz pesquisa junto com nós. A gente é um grande arcabouço de pesquisadores aqui, sabe? Sim. Então, a gente tem bastante gente que faz pesquisa com nós. Então, é dentro da vigilância, mas é a equipe de atenção às endemias, né? Agentes de endemias que faz essa busca ativa. Tanto da dengue quanto dos escorpiões também, né? Que é outro problema também. Outro problema sério, também. Né? Mas que fique bem claro que a gente não tem aquele escorpião amarelo que é o perigoso. A gente só tem ainda aquele preto que pica, dói, né? Faz uma inflamação, mas não é letal. Então, a gente só tem o escorpião menos letal. Muito bem. Secretária, eu vou deixar alguns instantes aqui disponíveis para que a senhora possa fazer algumas considerações, de repente trazer algum assunto que nós, evidentemente ou eventualmente, nós não abordamos aqui. Fique bem à vontade. Eu só tenho a agradecer a oportunidade, né? Eu acho que quanto mais informação a gente passa, mais esclarecimentos a gente fornece e menos dúvidas a gente tem. Então, toda vez que tem um espaço para que possamos estar falando, é sempre muito bem-vindo. Eu não penso 2 vezes, eu tenho uma facilidade para falar, assim que vai, né? Então, eu acho que é bem importante. Quero agradecer de novo a minha equipe, que sem eles, assim, eu jamais poderia estar trabalhando do jeito que a gente está trabalhando e agregando do jeito que a gente está agregando, né? Todos os que trabalham direto e indiretamente com a Secretaria de Saúde, todas as outras secretarias também, que é toda uma grande equipe. E pedir para a nossa população de Joaçaba que a gente tem falhas, a gente tem erros, mas também a gente está aqui para tentar ajudar e tentar melhorar. E a gente só precisa da compreensão, da colaboração de todos para que a gente possa fazer a saúde de Joaçaba permanecer na referência nacional, do jeito que foi esse final de ano, e permanecer por muitos anos em referência nacional. Tá certo, quero agradecer a sua presença aqui, leve as nossas considerações também, o nosso reconhecimento a todos os demais que integram a sua equipe. Muito obrigada. Valeu, conversei com a Carla Vanessa Simas, secretária municipal de saúde do município de Joaçaba, no nosso Liberdade de Expressão deste sábado, dia 17 de janeiro de 2026. Fica o nosso abraço, um abraço do Carlos Ferrari e também do Gabriel Platal, que esteve comigo na Central Técnica neste sábado. Um bom final de semana a todos e até o próximo programa.